Perceba, dúvidas, dificuldades, problemas concretos gerados por uma solução normativa não muito bem pensada. Que história é essa? Que história é essa de falar que a associação é ao mesmo tempo pertencente à administração indireta de todas as entidades consorciadas? A quantidade de problemas insolúveis é gerada por essa circunstância especial. Justificaria mudar essa solução normativa. Melhor seria fixar apenas o âmbito federativo da entidade geograficamente maior. Se a União, por exemplo, pertencesse à associação pública, essa associação pública deveria ser apenas uma associação pública da administração indireta federal. Mas é assim que está na lei, é assim que cai na sua prova. Lembre, pessoa jurídica transfederativa, porque pertence ao mesmo tempo à administração indireta de todas as entidades consorciadas. Vem comigo, vamos para a segunda questão do Pergunte ao Professor de hoje. Na tela. Professor Maza, o legislador pode criar uma fundação governamental de direito privado? Você que estava ligado no primeiro bloco do programa de hoje, no tema do dia, sabe responder essa questão. Fundação governamental não é criada pelo legislador. Lembra, fundação governamental não é criada pelo legislador. Por quê? Ela não é criada pelo legislador porque ela é uma pessoa jurídica de direito privado e o legislador não cria pessoas jurídicas de direito privado. Quem cria pessoas jurídicas de direito privado não é o legislador. O legislador cria as de direito público. Lembra? Autarquias e fundações governamentais são criadas por lei específica. Vale dizer, são criadas pela ação do legislador. Empresas públicas, sociedades de economia mista, e fundações governamentais de direito privado não são criadas pelo legislador. São criadas mediante autorização legislativa. Então, meu amigo aqui da pergunta foi muito bem ao perceber essa questão controvertida. Está errado dizer que é o legislador que cria fundação governamental de direito privado. Ele autoriza a criação. Mas quem faz a instituição verdadeira não é o legislador. Lembre, a autorização legislativa significa um processo distribuído em 3 fases de criação. Primeiro, uma lei específica autorizando. Segundo, um decreto regulamentando a lei. E terceiro passo, registro dos atos constitutivos em cartório. Então perceba, está errado dizer que é o legislador que cria uma fundação governamental de direito privado. Vamos imediatamente, terceira questão do Pergunte ao Professor de hoje. Imagem para o Maza na tela. Professor Maza, fundações governamentais de direito privado podem titularizar serviços públicos? Olha que questão importante. Aqui há um problema de definição em direito administrativo. Por definição, o direito administrativo não admite que pessoas de direito privado titularizem serviços públicos. Serviços públicos são atividades precípuas do Estado, tarefas próprias do Estado, coisas que o Estado tem que fazer. Por isso, um serviço público só pode ser titularizado por pessoa jurídica de direito público. E quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias e fundações públicas. Guarde, a titularidade de um serviço público é algo exclusivo de pessoas jurídicas de direito público. Uma fundação governamental de direito privado funciona como, nesse assunto, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Ou seja, podem até prestar serviço público, mas jamais
nunca na condição de titulares desse serviço. A titularidade de um serviço público, repito, só pode pertencer a pessoas jurídicas de direito público. Vamos à próxima questão. Vem cá, meu amigo, na tela para o Maza. Professor Maza, qual é a natureza jurídica da Fundação Padre Anchieta? Veja que pergunta relacionada com a primeira parte da aula de hoje. A Fundação Padre Anchieta, você não pode esquecer disso, por isso que eu estou reforçando tanto. A Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura e da Rádio Cultura, é uma fundação governamental de direito privado. Ela pertence à administração indireta aqui do Estado de São Paulo. É pessoa de direito privado. É criada por autorização legislativa e não por lei específica. Nas fundações governamentais de direito privado, o pessoal é contratado com regime seletista. É realizado concurso, mas não são estatutários. Os agentes que ingressam nos quadros da Fundação Padre Anchieta, assim como em qualquer fundação governamental de direito privado, são empregados públicos com uma relação contratual, submetida inteiramente à CLT. Com exceção de alguns aspectos do regime jurídico submetidos a uma influência das regras de direito público, como, por exemplo, a necessidade de realização de um concurso para ingresso e a obrigatoriedade de demissão com justa causa. É isso. Não é porque o empregado público está submetido a um regime da CLT que o regime é integralmente seletista. Não há a figura da demissão sem justa causa nas relações de emprego público. Isso porque o direito administrativo exige que o ato seja acompanhado de um motivo, de uma explicação por escrito que autorize a realização daquela conduta. Por isso, guarde. O regime de emprego público é um regime seletista, submetido à influência de algumas regras de direito público, especialmente realização de concurso e necessidade de demissão com justa causa, demissão motivada e precedida de um processo administrativo com ampla defesa e contraditório. Vamos para essa que já é a última questão do nosso bloco, o segundo bloco do programa, Pergunte ao Professor. Lembrando que nós temos ainda um terceiro bloco, X da questão, em que nós vamos analisar como que esse assunto das novas figuras da administração aparecem no dia da prova. E eu reforço, uma vez ainda, não se esqueça, você pode participar do nosso programa mandando a sua dúvida. provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Esse e-mail é o nosso instrumento direto de contato. Você envia o e-mail aí e eu respondo aqui no programa, tá bom? Sua participação é indispensável. Vamos encerrar o último bloco com a última questão. Vamos lá, traga a questão aqui para o Maza, na tela. Professor Maza, as associações públicas podem ter regime de direito privado? Essa é uma confusão muito frequente que as pessoas fazem estudando a nova lei dos consórcios públicos. Lembre, eu havia comentado isso. Consórcio público é um contrato administrativo celebrado entre entidades federativas, com o objetivo de atender a interesses comuns. A grande novidade na lei dos consórcios públicos é que agora, após a celebração do contrato, existe a possibilidade de as entidades federativas se reunirem para a criação de uma nova pessoa jurídica. Interessante que essa inovação realizou uma ligeira mudança no conceito tradicional de contrato de consórcio no Brasil. Segundo a doutrina clássica, o contrato de consórcio público sempre se diferenciou